paz. Amém? Bom dia. Obrigada pela oportunidade, mas é sempre um desafio, né? Estar aqui ministrando, muita responsabilidade, né? Tem irmãos aqui e pastores, né? Tão capacitados para estar aqui. Mas, amém, né? Se o Senhor pediu, estamos aqui. Eis-me aqui aí para compartilhar um pouquinho com vocês. Amém? Eu vou pedir para o Mazon colocar. Antes só estar orando, Pai Todo-Poderoso, Santo, Justo, Verdadeiro, Emanuel, aquele que é um Deus conosco. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por tudo que Tu és, um Deus que a cada manhã renova a sua misericórdia, a sua bondade em nossas vidas, Pai. Nós te rendemos graças, nós te exaltamos. Eu te apresento, Senhor, neste momento, toda essa ministração, tudo que o Senhor colocou no meu coração, ó Pai, que o Senhor possa falar com a Tua igreja. Que a cada dia, Senhor, eu possa diminuir na Tua presença e o Senhor cresça na minha vida, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por cada irmão que está aqui, por cada família representada, Pai. E abre a cada dia o nosso entendimento, a revelação da Tua palavra, Pai, em nossos corações. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, tá bom. Quando o Salvador fez o convite, ele deixou aberto o tema, né, para falar. E eu comentei com ele, falei, Salvador, deixa eu, pedir uma direção do que Deus gostaria de falar. E aí, então, eu trouxe um pouquinho desse tema. Carreira profissional versus carreira cristã. Por que eu trouxe esse tema? Porque é um tema que eu vivo dia a dia, né? Sobre carreira, sobre pessoas, né? Então, hoje, talvez alguns irmãos não sabem, né? Mas eu trabalho já mais ou menos quase desde 99, quando eu terminei a faculdade, eu já iniciei do estágio para uma efetivação, né? Então, eu trabalho na área de recursos humanos, que algumas empresas falam desenvolvimento humano e organizacional, outras empresas usam gente e gestão, aquele departamento que cuida de gente, né? Aquele departamento que cuida de pessoas, né? Então, eu já trabalho mais ou menos, né, uns 18 anos aí nessa área. Então, eu trouxe um pouquinho dessa experiência, mas o Senhor me fez ver que tem tanta coisa, que tudo que a gente faz, né, lá fora, na ciência, está na palavra de Deus. E as empresas não são bem-sucedidas pelas teorias, mas porque muitas vezes elas usam princípios cristãos. Né? Porque a ciência segue um princípio da palavra de Deus. Amém? Então, eu trouxe esse tema. Pode passar. Então, o que é carreira? Carreira é corrida, no conceito aí do dicionário. Significa rota, um percurso que eu tenho que fazer. Então, carreira é algo que eu tenho que ter uma rota, um percurso, de um ponto para o outro. Né? Então, que oferece oportunidade de progresso. Na vida cristã também é assim, a gente vai ver que tem progressos. Ou em que há promoção hierárquica. Por quê? Porque quando a gente olha no nosso ambiente, todos querem que executam alguma atividade, algum cargo, alguma função, as pessoas querem crescer, não é verdade? Querem aprender, né? Querem se desenvolver, querem ser valorizados. Então, que é uma promoção. E mais que tudo, né? Querem ter salários melhores, né? Isso é consequência. Né? Então, as pessoas buscam isso. E também carreira, com o conceito de caminho estreito. Então, não é fácil seguir
uma carreira, né? Vai ter caminhos estreitos, regras, né? Situações que você vai ter que seguir ou cumprir, tá? Então, pode passar. E aqui, quando a gente olha, por exemplo, no aspecto profissional, existem 3 tipos de carreira. Na verdade, só existia um tipo, que era aquela carreira linear, né? Que é o primeiro exemplo ali, né? Então, a pessoa ela entra como um estagiário, muitas vezes dentro de uma empresa, um jovem aprendiz, né? Depois ele vai passando por uma função já de analista, de coordenação, né? De gerência, de diretoria, até chegar um presidente. Hoje, na empresa que eu trabalho, o meu presidente, ele tem 35 anos de empresa, começou como um aprendiz, arquivando documento, fazendo uma coisa bem dia a dia, sabe? Arquiva documento, tinha muito papel, né? Naquela época. Então, ele entrou fazendo isso, né? E hoje ele é presidente da empresa que eu trabalho. Então, as pessoas entram com perspectiva de um caminho, de uma trajetória, de um percurso a seguir para galgar coisas maiores. Só que o que acontece? As empresas entenderam que nem todo mundo seguiria uma carreira linear. Nem todo mundo seguiria uma posição de coordenação, de gerência, né? Porque uma posição dessa, você tem que liderar equipes. Você é um líder. Você dá diretriz, você dá direcionamento, você define metas, você avalia, contrata, né? Não, então tem pessoas que não querem fazer isso. E aí as empresas entenderam que então haveria uma necessidade de você seguir uma carreira Y. Por que Y? Porque são 2 possibilidades. Ou você vai para uma área mais de gestão, porque é um crescimento, ou você vai para uma área técnica. Você vai ser um técnico, um especialista naquele assunto. E hoje as empresas estão buscando muito especialistas, né? Que são aqueles que têm um alto domínio do que fazem. E fazem tão bem que eles não precisam ter equipes. Eles não necessariamente têm equipes. Eles não têm equipes. Então, eles têm todas as atribuições técnicas, mas não precisam ter equipes. Eles executam o seu trabalho individualmente, né? E respondem, muitas vezes, né, para uma diretoria. E aí, então, tem também a carreira em Y, que são as pessoas que tanto podem ser gestores ou podem ser técnicos e, em algum momento, eles assumem posições de liderança. Então, um especialista, ele, de repente, em algum momento da carreira, ele pode ser um líder de um projeto. Então, vamos implantar um projeto de inteligência de mercado. É muito específico, mas ele vai liderar esse projeto dentro de uma organização e vai fazer acontecer, né? Então, muitas empresas hoje, existe esse plano de carreira e sucessão. Onde eu estou e para onde eu posso chegar, né? Dentro da minha vida profissional. Essa carreira ela vai determinar em qual estágio você está hoje e onde você pode chegar e o que você precisa fazer para chegar. Por isso que eu falo que é um caminho estreito, né? Porque você vai ter que adquirir, né, como o Flávio trabalha com cursos, com qualificação, né, com formação. Tudo isso vai agregar experiência, né? Então, às vezes um idioma. Tinha um diretor que trabalhou comigo, ele foi meu gestor por muito tempo. Ele trabalhou 35 anos na Ford, a montadora em Guarulhos, na verdade. E ele perdia todas as oportunidades que surgiam dentro da Ford, porque ele não tinha um inglês fluente. Um inglês fluente. Então, ele não tinha o idioma. E a Ford,
ela tinha muitas reuniões, muitas informações para fora. Então, ele perdia todas as posições melhores de gestão, enfim. Aí, o que ele foi fazer? Um intercâmbio, um curso nos Estados Unidos. E aí, depois, ele teve a oportunidade de crescer na Ford e assumir a diretoria aqui da Cofco por muitos anos. Então, é isso. Você tem que buscar algo para você crescer. Então, nesse plano de carreira e sucessão, acaba sendo um diferencial para o estagiário que hoje está buscando uma oportunidade, para o trainee, para a pessoa que está lá. Tanto que aquela pesquisa, né, que às vezes vocês veem, 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Então, essas 100 melhores empresas têm que ter esses planos de carreira, de sucessão. Por quê? Porque as pessoas têm o quê? Expectativas, ambições, querem crescer, né? Então, acaba sendo um diferencial. E programas de treinamento, desenvolvimento, com cursos de capacitação, aperfeiçoamento, isso tudo faz parte de requisitos, de conhecimentos, né, que vou adquirindo ao longo da minha trajetória para poder crescer. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Se alguém tiver alguma pergunta. Pode passar. E numa igreja? Na igreja existe aquela estrutura hierárquica? Sim ou não? Sim, na organização existe, né? Vocês viram, existe um presidente e existem cada pessoa em um cargo, em uma posição, né? E com responsabilidades diferentes. Numa igreja, como uma organização que ela é viva, ela é dinâmica, ela tem pessoas, né? Então, cada igreja tem a sua organização, mas em todas elas, a Bíblia fala lá em Efésios 4:15, que Cristo é a cabeça da organização, da igreja. Cristo é a cabeça, amém? E alguns ministérios têm vários modelos de estrutura, né? Então, hoje, o nosso modelo teocrático, né, que Deus no controle, na direção, usa essa estrutura, né? Nós temos hoje um presidente na igreja, que é o nosso pastor Carlos Veronese, o nosso vice-presidente, né, que é o pastor Marcos, existem os líderes de departamento, né, existem todas as equipes que são lideradas por esses líderes, e existe um conselho, né, que tem um tesoureiro, tem um conselho fiscal, que audita, tem o nosso contador, enfim. Então, existe isso. Para quê? Para que tenha organização. Então, a gente sabe que a gente recebe uma diretriz de quem? Do nosso pastor. O nosso pastor, não estando, é o nosso pastor Marcos. O nosso pastor Marcos tem o quê? Os líderes. Então, nós, líderes, estamos ligados a uma estrutura, a uma direção pastoral. E ali, então, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É o que diz lá em Romanos 13. Então, quem institui as autoridades? Deus. Governamentais, dentro, né, de uma empresa. Muitas vezes a gente viu, né, ao longo, Faraó, né? Deus, assim, tocando no coração do Faraó, ou endurecendo, ou liberando. Então, Deus sempre está no controle de tudo, amados. Amém? Deus sempre está. E quem coloca as autoridades é Deus. Então, existe um líder que Deus usa, que Deus direciona para que ele passe para os seus liderados. Assim como Moisés, né, foi um líder daquele povo em todo aquele tempo de escravidão e depois de libertação. Né? Amém?
Bom, vamos passar. Próximo. E a carreira cristã? A gente vai abrir um pouquinho. Vamos abrir agora, mas se você puder, pôr lá em Filipenses 3. Filipenses 3. Quem achou, diga amém. Nossa, que rápido. Vamos lá. Então, lá em Filipenses 3:12, fala assim, o apóstolo Paulo diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Bem? Pode voltar lá na apresentação. E depois, então, ali em Filipenses, ele fala de uma carreira. Depois, mais para frente, Paulo fala, combati o bom combate. Ele não fala? Alcancei a carreira que me foi proposta. Né? Então, aqui existe, então, um caminho. Né? Ele fala, vou caminhando. Então, existe um caminho. E quem é esse caminho? Lá em João 14. É Jesus. Né? Só tem um meio. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a gente só chega ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Né? Então, Jesus é o caminho. E ali ele fala, buscando alcançar. Né? E lá, então, é perseverança. Né? Então, lá em Mateus 6, 33, se alguém conseguir abrir, quiser compartilhar aí com a gente, buscando alcançar. Então, tem que ter o quê? Busca. Tem que ter perseverança. É uma busca diária. O Mazão colocou, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Na nossa carreira, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. E depois as demais coisas vão sendo acrescentadas na nossa carreira profissional, na nossa vida secular, enfim, isso acrescenta-se depois. Mas primeiro é o reino de Deus. Então, buscando alcançar, tem que ter o quê? Busca. Tem que ter atitude. Né? E ali, então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Oh, glória, ali tem novidade de vida, né? A Bíblia fala que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Então, para aquele que aceita Jesus, nesse caminho, ele esquece aquilo que passou e ele tem novas coisas para mim e para você. Né? Mas tem que ter o quê? Tem que ter a morte do velho homem e a ressurreição, a vida nova em Cristo. Tem que ter mudança. Amém? E ali, então, ele fala, avançando e apressando em direção ao alvo. Então, carreira é aquela corrida, sabe? É aquilo que ele fala, avança, avança. A gente não pode o quê? Paralisar. Será que a gente tem... Sabe que no ambiente
né, corporativo, as pessoas ficam naquela expectativa de avançar, de prosseguir, de ser promovido. Não é assim? Aí ele recebe uma promoção, ele fala, yes, que alegria, recebi uma promoção, chega em casa, conta para todo mundo, e não basta agora, né, gente? Além de contar para todo mundo em casa, agora eles querem contar nas redes sociais também, né? Aí põe lá. Essa semana eu vendo umas coisas no LinkedIn, né, que é uma rede mais profissional, de profissionais que estão em busca de oportunidade, de recolocação. O cara tirou uma foto assim da carta promoção dele, só pagou o salário assim, e pôs lá, finalmente, promoção, o reconhecimento, a valorização chegou. E todo mundo, parabéns, sucesso. Eu falei, nossa, uau, né? Será que a gente, na nossa carreira cristã, também a gente tem essa motivação, essa alegria, querer contar para todo mundo o que Deus fez na nossa vida, o que Deus agregou para nós, sabe? Será que a gente também, na nossa vida cristã, a gente fala, uau, Deus me deu esse presente, Deus me deu essa promoção, Deus me deu esse filho, esse Júlio colocou lá, né? Presente de Deus, a filha dele ministrando no altar, né? Então, assim, a gente precisa anunciar, né, para o mundo, para as coisas do mundo, o que Deus é para nós, o que Deus faz em nossas vidas, sabe? O que nós conquistamos nesse caminho, né? Dons que a gente recebe, você fala, uau, recebi um dom de Deus. Nossa, Deus está me usando. Né? E ontem eu fiquei muito feliz de ouvir um breve testemunho. Ela nem está aqui, mas eu creio que Deus assim testificou mesmo, sabe? No meu coração. Ontem eu estava preparando, né? Meditando mais um pouco na palavra de Deus à tarde. E aí depois a irmã Elisângela falou, Clélia, você pode trazer a Gigi aqui para brincar um pouquinho no Parque da Cultura? Eu falei, eu posso, se você não se importar, eu posso levar, né? Você cuida, você fica olhando elas ali, mas eu não posso ficar, né? Porque eu assumi um compromisso, eu quero terminar de meditar na palavra, estudar. Aí eu contei, né, para ela, eu falei, porque eu tenho uma preparação tal, da escola, né, bíblica, então eu não posso ficar à tarde aí. Aí ela me falou, aí eu contando um pouquinho para ela, né, do que eu estava preparando, assim, ela falou, Clélia, eu vou te contar algo. Eu fui no Imersão esse ano. E, sabe, outro dia eu gravei um vídeo, né, postei no grupo, de como o Espírito Santo falou comigo. E eu também, assim, recebi uma proposta de trabalho, né, no final de semana. E eu pedindo confirmação de Deus e tal. E Deus, o Espírito Santo, falou comigo. Sabe aquela coisa de, sabe, não sei, depois da imersão, assim, eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar comigo. E eu estou emocionada, sabe? E aí ela ficou emocionada. E eu falei, e é isso. Ai, como é lindo, né? Ouvir o Espírito Santo falar com a gente. E ela falou, sabe aquela coisa? Eu ouvi o Espírito Santo, estou muito feliz, estou muito emocionada, estou até, né, assim, me querendo chorar. Eu falei, é isso. Amém? E eu fiquei muito feliz, porque eu estava exatamente estudando e ministrando para falar sobre isso. Porque eu vejo lá, assim, no ambiente corporativo, as pessoas, uau, feliz, quando conseguem alguma coisa. Então, será que nós aqui também ficamos felizes? Uau, quando o Espírito Santo fala com a gente, quando a gente adquire alguma coisa, quando Deus nos dá um ministério, um chamado, né? E então ali ele fala, né, que avançando e apressando, Jesus está às portas. E Paulo já falava ali. Temos que nos apressar na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, né?
Então, e ali Paulo, ele faz essa analogia, por quê? Porque depois tem ganhando o prêmio, né? A glória da salvação eterna. Tanto que a Bíblia fala, né, que a aflição desse mundo nem se compara à glória que nos espera. Amém? Então, assim, e aí Paulo, então, ele faz essa analogia do grande prêmio dos cristãos. Por quê? Porque naquele momento, Paulo estava se referindo aos gregos, eles praticavam muito esporte, muitas corridas, né, muitas competições, né? E tanto que o vencedor, então o esporte era algo muito importante naquela época, e o vencedor, ele ganhava uma coroa, né, uma grinalda assim, de flores e prêmios em dinheiro. Então era algo muito, né, bom. Era algo para quem ganhava, falar, uau, ganhei, fui vencedor, né? E aí ele fala que, então ele faz essa analogia que nós temos o prêmio da salvação eterna. Aquilo que nos espera, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado, amém? Para nós. Então aqui ele fala, né? Prossigo para o alvo. É um caminho, é um percurso. Não é fácil? Não, vai ter obstáculo. O inimigo vai querer nos paralisar, mas ele vai querer nos desanimar. Mas existe um alvo, um caminho. E ali a gente viu no conceito, né? Que carreira é um caminho estreito. Vai ser fácil? Não. Mas nada se compara, amém? Ao que Deus tem preparado para nós. Aleluia? Tá bom, vamos lá. E próximo. Então, e aí, dentro dessa carreira, né, existem alguns estágios que Paulo nos ensina. E aqui eu até trouxe, né, para a gente falar um pouquinho. Ele compara, né, um estágio de infância para maturidade espiritual, né? Ele fala da infância do alimento, do leite para o alimento sólido. Não é verdade? Ninguém vai dar para um bebezinho um alimento sólido já. Pode ser desastroso mesmo, né? Então, existem fases de desenvolvimento da criança também, né? Que primeiro é só o leite, né? Depois começa assim uma papinha. Já faz tempo, né, gente? A Gi vai fazer 9 anos, mas é assim, papinha. Aí depois põe alguma coisa na papinha já em pedacinhos, né, para ir estimulando a mastigação. Depois é o alimento sólido mesmo, né? Então ninguém faz isso, né, sabendo que a criança ela tem essas fases de desenvolvimento, né? E em todos os sentidos, né? Não é o foco aqui hoje a gente falar isso, né? Mas tem em todos os sentidos, físico, motor, psicológico, né? Psíquico. Então, todos os sentidos a criança está num processo aí de desenvolvimento. E Paulo também vai falar desse momento, né? Do homem natural, que é aquele homem que ainda, né, não se do mundo, ou seja, não ainda se converteu, não se regenerou, enfim, do homem carnal, ou seja, aquele que já, né, conhece a Cristo, mas ainda não é dominado, não teve experiências com o Espírito Santo, então ele está ainda no natural, e ele vai falar do espiritual, que é quando o Espírito Santo está no controle da nossa vida. Não é mais nós no controle, é o Espírito Santo. Amém? Então, aí eu trouxe alguns lá em Hebreus, para a gente falar um pouquinho. Hebreus 5. Se vocês quiserem, já está abrindo lá. Hebreus 5. 11 ao 14. É isso mesmo. Vamos abrir primeiro lá em 1 Coríntios. Depois a gente vai para Hebreus. Em Coríntios primeiro.
puderem. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. 1 e o 2. Isso. 1 e o 2. Todo mundo já achou? Amém? Então, ele fala assim, né? E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podis, nem tampouco agora podeis. 2. Ah, tá. O meu termina assim, né? Não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O meu finaliza assim, tá? E aí, vamos lá um pouquinho, voltando aqui em 1 Coríntios, voltando um pouquinho, 1 Coríntios 2, volta uma página, no 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hein? E aí a gente vai lá para Hebreus 3. Hebreus 3, 1 e 2. Hebreus 3. Oh, desculpa, é 3? Não, é 5, né? Hebreus 5, 11 ao 14. Isso. Hebreus 5. Abri aqui também. Do qual muito temos que dizer, de qual interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Pode voltar lá na apresentação. E quando, então, Paulo ele fala desses estágios, são estágios de crescimento, de maturidade. Né? Então, por isso que mesmo dentro, então, dessa carreira cristã, dessa estrutura, dessa hierarquia, nós não podemos pôr meninos, né, em algumas posições, né, porque não conseguiria discernir, não é verdade? E ali, então, que alimento precisamos para crescer? Que alimento? Aí eu trouxe algumas referências bíblicas ali. E como crescer na vida cristã? E aí a gente vai abrir ali. Né? Então, em 1 Timóteo 4, 6. Vamos ler só Timóteo, 1 Timóteo 4, 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Amém? E aí nós vamos lá, 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, né? Para
redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, para toda boa obra, nós temos que estar, o quê? Na palavra. Né? Então, seja perfeito e perfeitamente instruído para boa obra. Né? E lá em Mateus 4:4, Jesus, naquele momento tentado ali no deserto, ele fala, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Este é o alimento que nós precisamos. É a palavra de Deus. E para crescimento, não é só também, né, a palavra de Deus. É um momento que nós temos que ter com o Senhor, né? Em oração, em adoração, em louvor, em testemunhos. Porque o testemunho, a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, o testemunho, ele é tremendo, porque ele edifica a nossa fé, ele fortalece. Então, é tremendo, né? Esses dias, então, eu estava conversando com a pastora Kátia. A gente estava falando da escola dominical, né, da semana passada. Os adolescentes estão sendo ministrados sobre a vida de José. E a gente comentando um pouquinho da aula. E depois, a gente ficou um tempão conversando. Ela falou, nossa, como é bom, né? Falar da palavra de Deus, falar da história de José, como ele edifica a nossa vida. Né? Porque eu passei 4 ensinos na minha última aula com os adolescentes. Né? Eu falei, olha, para vocês não esquecerem, eu sempre passo umas dicas. Falei, primeiro, vocês estão lembrados? Use seus dons e talentos para a obra de Deus. José usou, Deus usou ele para interpretar o sonho lá, né, do copeiro, do padeiro. Depois o copeiro se lembrou quando o faraó teve o sonho, né? E se ele não tivesse usado o que Deus deu para ele ali, né? Aí eu falei, ó, segundo, fuja das tentações, porque Deus te leva lá no palácio, pô, você sai da prisão, né? Você sai de uma situação ruim, né? Aí, naquele momento ele saiu de prisioneiro, né? Os ismaelitas levaram ele como escravo. Pô, mas né, Deus já viu graça, né? Faraó viu graça. Todos viram graça, viram o Senhor na vida dele. Aí chega lá, é tentado, né? A mulher Faraó. Então, eu falei, fuja das tentações, né? Aí eu falei, terceiro, não guarde mágoa, rancor, libera perdão, né? E José, com aquele choro, né? Creio que ele liberou esse perdão, não foi fácil, né? Por tudo que ele viveu. E eu falei, por último, nós somos sacerdócio real, geração eleita. Deus tem, eu falei, quarto, Deus tem um lugar de honra para aquele que é fiel, para aquele que teme ao Senhor. Sai de prisão, né? Sai para ir para o palácio. E assim, esse é o segundo homem do Egito, né? Então, assim, Deus tem lugar de honra. Por quê? Porque ele tinha promessa, né? Promessa para o povo dele, né? Para garantir toda a sobrevivência daquela geração. Amém? Então, tá, vamos lá. Próximo. Então, assim, dentro da carreira, né, profissional, como eu falei, não é diferente, né? A gente tem estágios também dentro das empresas. E um dos primeiros estágios, quando você contrata, né, um profissional, que você, né, hoje as grandes empresas, eu trabalho em gestão, em RH, algumas pessoas usam termos diferentes, né? Mas eles fazem o quê? Processos de seleção. Tudo, né, que você vai participar hoje, né? Um concurso público, você tem que fazer teste. Teste de conhecimentos gerais, né? Testes práticos. Nas empresas não é diferente, né? Também fazem testes, fazem entrevistas, né? E aí, então, depois desse processo que você identificou o profissional para aquela posição, para aquela vaga, ele vai o quê? Ser inserido no contexto da empresa, né? Então, a gente fala que é um processo de onboarding. O que é esse processo de onboarding? É um processo que, no inglês, vem de estar embarcando,
né? Onboarding vem de embarcar, de estar a bordo ali. O que é esse termo que as empresas hoje estão utilizando? É você embarcar esse profissional que vem novo dentro da cultura da nova empresa. Porque ele vem com cultura de outra empresa, com regras, políticas, procedimentos, né, de outra empresa. Então, você vem para esta empresa e você faz esse processo de onboarding, que às vezes leva 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Para quê? E são 4, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que não é objetivo, mas é para atender 4 itens básicos. E um dos primeiros itens que você faz já nas primeiras semanas é falar sobre código de ética, sobre procedimento da empresa, que você não pode fazer, que você pode, né? Qual que é a cultura, quais são os valores, o que a empresa espera de você, né? Então, você faz isso. Então, a pessoa entra falando, ok, já sei o que vocês esperam de mim. Valores, geralmente, são princípios que as empresas definem, né? Por exemplo, integridade, né? A pessoa ser uma pessoa ética, né? A pessoa ser uma pessoa proativa. Então, cada empresa tem o seu valor, a sua missão, o seu propósito, né? Então, nesse dia, você passa, né? Quais são os valores, o que a empresa espera de você e tudo mais. Depois, então, tem esse processo de desenvolvimento, né, de adaptação, de avaliação, né? Os profissionais são avaliados por aquilo que você, lá no início, selecionou e tem que ter os requisitos, para ver se ele realmente está respondendo de acordo com o que você estabeleceu. Porque concorda que, às vezes, num processo de entrevista, é muito rápido, né? Para você identificar todas as competências daquele profissional. E, muitas vezes, surpreende. Mas, outras vezes, nem o colaborador, às vezes, quer. Não me adaptei a essa cultura dessa empresa, esse estilo. Então, é este o tempo que você faz, muitas vezes, um contrato de experiência, e depois, né, ao longo do período. Então, aí depois a manutenção, que é como manter esse profissional engajado, né? Como manter, como reter e crescimento, né? Onde eu estou e para onde eu posso chegar na trajetória profissional, né? E ali, então, a gente estabelece esses cargos, né? Cargos de menor, maior complexidade, cada um executando suas funções, né, de acordo com as suas competências, níveis de responsabilidade, autonomia, para o bom funcionamento e o resultado da empresa, e crescimento. Então, a empresa só cresce quando cada um está no seu papel, na sua função, na sua atividade, de maneira plena, né, fazendo aquilo que está no seu nível de responsabilidade, para poder a empresa, no final, entregar o resultado que ela espera, as metas que ela tem. Né? Então, para isso, quem gosta de ter uma pessoa trabalhando com ela que não tem compromisso? Ninguém, né? A gente quer pessoas que, para a empresa crescer, tem que ter o quê? Responsabilidade, compromisso, competência. Você vai contratar, você tem uma pessoa para te ajudar no administrativo da sua empresa. Ela não sabe nem ligar o computador? Né? Então, assim, são habilidades. A pessoa, hoje, ela tem que adquirir habilidades. Vai lá, faz o curso, né, de Excel, de Word, e vai praticando, até ela ficar realmente hábil para aquela função. Então, é o que a gente fala, né, dentro, que é o conhecimento, o famoso chá. Alguns já estão até agora acrescentando mais itens, né? Mas é o chá, o conhecimento é tudo aquilo que você adquire teoricamente, né? Habilidades, saber fazer e atitudes. O que é atitude? É o ser, é aquilo que está na sua essência, é os princípios que você traz da sua casa, sabe? É aquilo que você aprendeu do seu lar, sabe? Então, ser uma pessoa honesta, né? Ser uma pessoa ética, né? Então, cada um tem a sua atitude, né? Tem o seu comportamento.
né? E aqui, né? Então, é conhecimento, habilidades e atitudes. E ali, então, pode passar. E ali, então, essas avaliações que os profissionais passam dentro das empresas é para medir realmente o quanto que ele tem de conhecimento, de habilidade, de atitude para a função. E aí, a partir disso, então, ele recebe o quê? Um plano de capacitação, um PDI, que a gente fala, né? Então, ele vai receber uma capacitação. Então, falta realmente, a gente vai implantar um processo novo aqui, né? Um AutoCAD, né? Igual a Bruna que trabalha com projeto. Então, assim, se esse profissional que já está ali, você quer qualificar ele para fazer algo mais, aí você vai dar um curso para ele, vai capacitar, para que ele possa, então, um dia ele é assistente, hoje ele vai ser um projetista, né? Vai ser alguém que vai ter uma profissão específica, enfim. Então, essas avaliações vão medir isso, quanto eu estou apto para a função atual e para a função futura que eu pretendo alcançar, né? Não pule etapas. A gente fala que não pule etapas. Não adianta a pessoa achar que ela vai pular etapas, ela vai ser bem-sucedida, que não vai. Infelizmente, né? A gente vive muito isso, gestores que não respeitam essas etapas e aí depois acaba prejudicando o profissional, né? Respeite o tempo, né? Cumpre seu plano de treinamento. Então, adquirir maturidade profissional, né? Então, para crescer, né, naquilo que você quer, né, você tem que cumprir essas etapas. Não adianta a gente respeitar, pular etapas, né? Até estava conversando com o Ítalo, né, do pastor, e eu falei para ele, que bom, né, que assim, sua faculdade te permite fazer muitas práticas dentro de empresas, né, ele tem feito. Eu falei, mas aproveite muito esse tempo de estágio. Faça estágio, aproveita, porque você vai adquirindo conhecimento, habilidades, e você pode, nesse momento que você é estagiário, não saber nada, né, e vai lá e aprende a prática e tal. Mas depois, muitas vezes, a empresa vai te requerer experiência, né? Então, é muito importante essa fase de desenvolvimento do estágio, você poder aprender novas coisas. E as empresas querem muito estagiários, porque o estagiário ele vem com uma mente diferente, ele vem com novidade, ele vem com vontade, né? Então, eles querem. Eu até estava falando com ele, a gente tem uma amiga que trabalha numa empresa aqui em Rio Preto, ela está com, acho que 30 vagas de estágio em aberto, e tem vagas que ela não consegue fechar. Tem mais vaga do que estagiário. Talvez no interior, acho que São Paulo é mais competitivo, mas no interior está assim, né? Pode falar, Salvador. Desenvolvimento. Cumpre seu plano, porque geralmente depois dessas avaliações você tem um plano, né, para desenvolver, para treinar, de capacitação técnica, tá? Muito técnico, né, Salvador? Eu não detalhei ali. Pode passar. E aí, na carreira cristã, vamos abrir lá em 1 Timóteo 3, do 1 e o 7, mas assim, antes de abrir, quando a gente fala, né, dentro da igreja, Paulo já especifica alguns itens também, né, que essa pessoa que vai assumir uma liderança, um ministério, algo dentro da igreja, né, que ele tenha que ter. Eu coloquei alguns 7 itens ali, mas vamos ler o texto? Lá em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Primeira Timóteo 3. Isso, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. É isso, esse aí. Esta é uma palavra fiel que, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
né? E aqui ele fala, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tudo bem até aí? Podemos voltar lá. Então, aqui, o episcopado ali, Paulo está se referindo a uma estrutura hierárquica daquele tempo, né? Que o bispo, na figura do pastor, de quem estava à frente de algum ministério, de serviço para a obra do Senhor, ele fala que bom, né? É uma excelente obra, mas convém se atentar a algumas coisas, né? Então, mesmo na igreja, os nossos líderes, né, os nossos pastores, têm que ter o quê? Esses itens que a gente fala praticamente de algumas competências, diríamos assim, né? Que seja irrepreensível, fiel, sóbrio, hospitaleiro, equilíbrio, que governe bem a sua casa, que tenha um bom testemunho, né? Então, como você coloca, às vezes, uma pessoa dentro da igreja, assumindo uma liderança, que lá fora dá mau testemunho, né? Isso, e aí Paulo alerta no sentido assim, você pode virar o próprio, uma vergonha, né? Porque o diabo pega o quê? Essas brechas. E aí fica um escândalo para a obra do Senhor. Mas aqui, né, a gente fala desses itens assim, que na empresa, né, você fala, nossa, tem que buscar essas competências. E, nossa, e os gestores são bem exigentes, gente, não é fácil. Esses dias eu até comentei, falei, nossa, graças a Deus, consegui concluir um processo de Goiânia. Acho que eu já tinha abordado umas 20 pessoas. E a gestora não gostava de... Aí eu falei para ela, mas entrevista 3, 4. Não gostava de ninguém. Falei, meu Deus. Eu gosto de um, mas não tem isso. Esse tem isso, mas não tem aquilo. Falei, meu Deus. Falei, Senhor, o Senhor é bom para mim. Prepara alguém. E aí o Senhor sempre prepara alguém. Amém. Aí ela gostou de uma pessoa de Brasília, que tem família em Goiânia. Eu falei, glória a Deus. Porque, pensa, gente, aquela região ali, viu, pastor Marcos? Não é fácil, não. Tem Goiânia, Goiás. Até para achar profissional é difícil ali. Mas, então, ali a gente fala de algumas competências, né, de algumas atitudes que é visível ali, né? Que o pastor vai olhar, o cara é fiel. Será que o cara tem equilíbrio emocional? Não vai saber, né? Que governe bem sua casa, que tenha um bom testemunho. Mas, graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, porque nós não somos perfeitos, amém? Mas ali são algumas condições que são importantes se atentar para não escandalizar o corpo de Cristo, né? E a gente sempre vai ver ali na carreira cristã agora que a gente tem que buscar no Espírito Santo esse crescimento, essa mudança, né? Aquele que é nova criatura de verdade tem que ter mudança de comportamento, né? Tem que ser realmente uma criatura nova em Cristo, amém? Então, vamos passando ali. Próximo. E aí, aqui assim, eu só vou passar, isso é um assunto do pastor Veronese, né, pastor Marcos. Mas a gente vai ler, vamos abrir lá, eu trouxe aqui, 1 Coríntios,
12. Vamos abrir o texto primeiro, tá? Mas vamos, fazendo favor. 1 Coríntios 12, 28 ao 30. Mas você vê como a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Assim, aqui, né, Paulo nos ensina que Deus ele atribui dons, né, ministérios, chamados, né, para o bom funcionamento. Assim como numa empresa você precisa ter pessoas qualificadas, né, com competências para executar as atividades, porque no final, gente, vocês acham que o presidente está sabendo o que o técnico, o analista está fazendo lá no dia a dia? Não. O técnico, o analista, o gestor está fazendo é resultado dele. Ele garantir que tudo esteja funcionando bem, que a área de RH está contratando as pessoas, avaliando, né, fazendo treinamento para que tudo funcione de acordo com a meta que ele estabeleceu e a gente consiga entregar o resultado que se propôs, né? Principalmente o pessoal que trabalha, né, na área de venda sabe que meta de venda é meta diária, não é verdade? Você deixou de cumprir a meta daquele dia, já dá um delay, você tem que fazer ao quadrado no dia seguinte, né? Porque metas de venda são metas agressivas, né? Senão não fecha a conta no final do mês. Então, ali, na igreja, né, ele fala, em 1 Coríntios, né, do 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todas diversas línguas? Interpretam todos? E aí? E aí a gente vai entrar lá agora no texto de Efésios 4, do 8 ao 11. Coríntios 12. Pelo que diz, subindo a alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Até o 11. Ora, isto ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, aqui, podemos voltar lá na apresentação, né? Então, assim, dentro do corpo de Cristo, ele dá dons, ele dá ministérios. Por quê? Porque nem todo mundo, todo mundo vai ter todos os dons, todos os ministérios. Por isso que nós somos um corpo, que temos que ter unidade de fé, né? Que temos que estar integrado, ajustado. Por quê? Porque aquilo que Deus dá para um, e ele vai usar esse dom, esse ministério, vai complementar o que o outro não tem, né? Então, o corpo ele vai funcionar, né, em unidade quando todos entenderem esses chamados, né? Então, para quê? Para o aperfeiçoamento e o crescimento da empresa, ou da igreja, desculpa. Efésios 4, do 8 ao 16, a gente voltando lá, Efésios. Do 4. Efésios 4. Vamos para o 11, né? 11 a gente já leu, vamos para o 12.
do 12 ao 15. Então, ali a gente leu, né, que ele mesmo concedeu profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, e ele querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, no final, o Senhor quer que nós cheguemos a essa estatura de varão perfeito. Amém? E aí, para que não... aí depois aqui, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Bem? 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Então, para que essa obra ela esteja edificada, a Bíblia fala que quem edifica é Cristo, amém? Ele é aquele que edifica essa casa. Mas para que tudo esteja edificado, temos que ter o quê? Todos cheguemos a esse conhecimento, né? E chegamos a esse varão perfeito. Amém? Que nós possamos ter essa, né, justa operação de cada parte. Cada um tem que fazer a sua parte, o seu papel, porque senão o corpo não vai funcionar. As estruturas precisam de cada parte deste corpo. Amém? Podemos voltar, já estou finalizando. Né? Pode passar. Então, ali, né, como eu trouxe para vocês, então, existem esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Os dons do Espírito Santo precisam estar dentro do corpo de Cristo. Né? E essas pessoas com esses chamados precisam entender esse chamado e precisam fazer parte desse corpo, precisam desenvolver esse nível de responsabilidade, né? Porque como é bom quando a gente tem, né, uma pessoa que é mestre, que tem esse dom de ensinar, né? A gente aprende tanto, né? Então, quando a gente, né, por exemplo, lá na empresa, quando a gente faz esse onboarding, coloca as pessoas numa sala e ela vai receber orientações, a gente sempre coloca pessoas que têm habilidades de comunicação, que vai passar o conteúdo, né, que vai passar a informação, e você envolve várias áreas. Então, cada um executando de acordo com a sua habilidade, com a sua competência. Né? Por quê? Porque se a pessoa não tem didática, você acha que alguém vai sair aprendendo alguma coisa de lá? Sim ou não? Vocês já ouviram, né? Quem não tem didática, fala 10 horas você não consegue entender. Às vezes as pessoas que têm uma didática falam 1 hora, você já entendeu tudo. Né? Então, esses dons, esses talentos, esses chamados estão no corpo de Cristo. Né? Mas as pessoas elas precisam exercitar, né? Executar esses dons, né, que o Espírito Santo ministra a cada um. E esse ano a gente está, pode passar, a gente está com esse tema, né, cheios do Espírito Santo, e aí eu tenho falado muito isso, né, como que a gente dá o nosso anseio, né, em busca dos dons do Espírito, né? Será que a gente está buscando isso, né? Então, eu falo, quando vem aqueles apelos, né, não só nos apelos, mas no dia, você pede muito, e aí, não, eu quero, pai, eu quero, quando já não pediram, né, pai, eu quero ser usado, também quero falar em línguas estranhas, eu quero o dom de falar em línguas, né, a gente pede isso, ora e pede, muitos ainda que não têm, eu ia em todos os apelos,
quando eu não era batizada no Espírito Santo, eu ia em todos os apelos. Eu orava, eu pedia para Deus. Né? Deus trabalha de cada um de uma forma. Tem gente que é batizado em casa, orando, né? Mas eu fui em todos os apelos, amados. Em todos os apelos eu ia. Né? E uma vez o apóstolo Jéssica estava ministrando lá na antiga igreja, acho que nas primeiras vezes que ele veio. Aí o pastor Veronese, ele fez um apelo lá na frente, fui para frente, e naquele momento, assim, realmente o Espírito Santo tocou muito forte, eu não consegui ficar em pé, eu caí. Aí o pastor Veronese veio orar por mim. E aí, nesse momento que ele veio orar por mim, eu fui batizada no Espírito Santo. Né? Então, assim, falam, ai, meu Deus, como o Senhor é lindo, é bom, né? Então, aquilo que a gente está falando, quanto que a gente anseia, né, pelos dons do Espírito, por aquilo que a gente quer, sabe? E foi tremendo. Nunca mais esqueci, porque é assim na nossa vida. As fortes emoções, sejam elas boas ou ruins, a gente não esquece. A gente fica na nossa memória. A nossa memória tem esse mecanismo. Fortes emoções, não esquecemos. A gente guarda por toda a vida. Então, por isso que muitas vezes, até em criança, né, se ela tiver fortes emoções, ela também nunca mais vai esquecer. Então, é isso. Vamos lá? Então, ali, né, então a gente viu a questão da carreira cristã, esse crescimento, né? A gente precisa alcançar essa maturidade, caminhar na medida da perfeição. Filipenses 3,15. Não precisa abrir lá não, tá? Filipenses 3,15. Né? Então, ele fala que, Paulo fala, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Todos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Né? Prossigo, e aí, ser imitador de Cristo e o aperfeiçoamento, que está lá em Filipenses 1,6. Né? Que ele fala que... ele fala aqui, né? Filipenses 1,6. Estou certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então, o Senhor quer nos aperfeiçoar. Nós não somos perfeitos. Nós temos que chegar a essa perfeição no sentido dessa experiência com o Espírito Santo. Né? E ali, então, eu trouxe Efésios 2, do 19. Nossa, mas vão estar muito rápido. Estou conseguindo acompanhar aqui. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Nós temos que ser edificados. Nós somos templo, né, do Espírito Santo, aquele que habita em nós e quer nos usar, amados, né? Quer nos usar e quer que nós sejamos o quê? Luz lá fora. Bons testemunhos, falar do que o Senhor tem feito para nós, na nossa vida, né, na nossa família. Então, edificados para a habitação do Espírito de Deus. Amém? Pode passar. Já estou finalizando. E aí, para finalizar, né, trouxe algumas reflexões que, né, Deus trouxe aí para compartilhar com a igreja, né? Então, qual estágio você se encontra hoje? Né? Qual estágio? Não, eu já estou no alimento sólido, eu já estou assim, né? Já conheço bastante da palavra de Deus, tenho experimentado, né? O Espírito Santo, experiências com o Espírito Santo. Então, que estágio? Você há uns anos atrás e hoje, temos evoluído, né? Que estágio eu estou? Tenho perdão?
Não precisa esconder. Tenho perseverado, gente, não é fácil para ninguém. A gente viu que carreira é caminho estreito, não é fácil. Né? A gente tem lutas, mas não é só no ambiente, né, da igreja, na nossa casa, mas nós somos mais que vencedores. Tem que vencer. O Espírito que está em mim, que está em você, ele é vencedor. A gente tem que vencer, a gente tem que dominar, não é? Lá na criação, Deus nos criou para quê? Para dominar. Então, nós temos que dominar sobre as situações que tentam nos dominar, não é verdade? Então, nós temos que dominar sobre o desânimo, sobre a falta de perdão. Nós temos que dominar sobre aquele que nos persegue, não é verdade? Quantas perseguições a gente tem no dia a dia, no trabalho, né? Pessoas que falam, querem puxar teu tapete, mas Cristo é comigo e é com você, amém? Essa foi sempre a minha convicção. O Senhor é comigo. Na tempestade, no vale, no monte, o Senhor é conosco. Amém? E Ele vai te colocar em lugares de honra. Né? Como a palavra de Deus fala, né? Te coloca como cabeça, e não como cauda. Então, você é cabeça ali, você é quem vai falar, porque você é sacerdócio real, você é príncipe e princesa do Senhor, amém? Então, a gente saber quem a gente é em Cristo faz toda a diferença, amém? Qual o meu nível de anseio e busca nesse crescimento? O que tenho feito para crescer? Então, como está o meu anseio, a minha motivação, né, nesse crescimento espiritual? Será que longe, né? Não é fácil não estar como Paulo ali, né? Nossa, combati o bom combate. Ele fala isso, prestes a ser morto, né? Ele olha para a carreira. Eu finalizo aqui a minha carreira, mas eu combati o bom combate. Paulo olha, quanto sofrimento, gente, de Paulo, quantas perseguições, e esse amor na obra. E ele, em algum momento, ele fala, não é nem uma escolha, é uma obrigação falar do Evangelho, falar do amor de Cristo. Né? E ele fala ali, combati o bom combate, venci a carreira que estava proposta, enfim. Então, como está meu nível de anseio? O que eu tenho feito para crescer? Né? E a última, como a obra do Senhor tem crescido através da minha vida e da sua vida, né? Porque a gente é cartas lidas. As pessoas estão nos lendo lá fora. Não é verdade, Sandra? E muitas vezes as pessoas falam, nossa, você tem uma atitude diferente, você tem um brilho diferente. Quero ver o que você tem de diferente. E aí você começa, então, a falar do amor de Deus, né? Daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz na sua vida. Então, que nessa manhã, uma reflexão, né? Que assim como lá fora a gente vê tantas pessoas querendo conquistar tanta coisa, e aí fala, uau, consegui um carro. Uau, consegui trocar de casa. Nossa, seja isso também. Uau, consegui crescer mais um pouquinho na minha carreira cristã, no meu relacionamento com o meu Senhor. Né? Então, que a gente também tenha esse anseio, essa motivação pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pela obra do Senhor. Amém? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço a oportunidade. Vou só convidar para que a gente esteja em algum momento só fechando os nossos olhos. Já vou passar a palavra para o pastor. Tá bom. Fechando nossos olhos, orando. Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bom. Tu és um Deus que fala cada dia conosco, um Deus que nos ama, mas um Deus que também nos corrige, nos exorta, sabe, a perseverar, a caminhar, a não desanimar, Pai. Mas que nessa manhã existe pessoas aqui com um coração tão
chamas pela tua obra, em amor ao Senhor, que a cada dia o Senhor derrame mais e mais dons, unção sobre cada um, sabedoria, Pai, e que a cada dia haja essa sede maior e fome pela tua presença, Pai. Eu abençoo o Senhor nessa manhã, a vida de cada um, que o Senhor realmente possa ter falado em especial com cada um nessa manhã. Eu te louvo por tudo que o Senhor é. Pai, eu sou apenas um vaso, apenas um instrumento, nada de mim, mas tudo pelo Senhor. E eu te agradeço, Pai, por essa manhã, por este ensino, que o Senhor continua cada dia nos fazendo exortar mesmo, nos corrigindo, para que cheguemos à plena estatura do varão perfeito, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu passo a palavra, então, para o pastor, ou para o Salvador.